Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito iluminado. No programa de hoje nós vamos falar do preço do milho e também do trigo. Vamos falar do aquecimento global que não dá trégua. Você vai ver como está a atuação das indústrias de máquinas e implementos agrícolas. Vamos dar um giro pelo desperdício e perdas de alimentos no mundo e vamos conversar sobre situação complicada que vive a Argentina com a política imposta pelo atual governo. E você vai ver a variação acumulada dos preços das commodities agrícolas até outubro deste ano. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre preços do milho e do trigo. De acordo com o relatório de analistas da Carsten Fritsch e Tulan Nguyen e também do banco alemão Commerzbank, existem 3 motivos pelos quais os preços do milho e também do trigo subiram menos do que quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Primeiro deles é que os preços do milho e também do trigo já estão sendo negociados nos níveis mais elevados por causa da invasão da Rússia, o que já sinaliza uma perspectiva de oferta apertada. Em segundo lugar, já havia especulações de que a Rússia poderia não renovar o acordo para exportar seus grãos, fato que já estava precificado. Por fim, com a ajuda da Turquia, a ONU pretende intervir para manter as exportações da Ucrânia, mesmo sem a Rússia. Além disso, o Ministério da Rússia ressaltou que não estava revogando o acordo, mas apenas suspendendo seu próprio envolvimento. Os países do G20 provavelmente pressionarão a Rússia no mais tardar durante a cúpula em 15 e 16 de novembro agora, para retomar o acordo, o que significa que ainda há um vislumbre de esperança de que as exportações de grãos da Ucrânia possam continuar. Aponta o Commerzbank, segundo o qual essa é a principal justificativa para os preços não subirem de forma excessiva, pelo menos por enquanto. E agora vamos comentar sobre o aquecimento global. A Organização das Nações Unidas, a ONU, alertou que as políticas internacionais atuais estão levando a Terra para um aquecimento de 2,8 graus centígrados até o fim desse século. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele disse que o mundo se dirige para uma catástrofe. Em mensagem de vídeo, ele cita relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que mostra que, longe de limitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrados, ou de 1,5 a 2 graus centígrados, acima dos níveis pré-industriais, a forma como os países estão agindo agora, incapazes de cumprir as próprias promessas, levará as temperaturas a atingir 2,8 graus centígrados até 2100. Se forem cumpridos os compromissos concretos assumidos na última Conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas, a COP26, realizada em Glasgow no ano passado, a projeção apenas diminui para 2,4 ou 2,6 graus centígrados até o fim desse século. O relatório lembra que, atualmente, a Terra já está 1,1 grau mais quente do que nos tempos pré-industriais. E agora vamos falar das indústrias de máquinas e implementos agrícolas. O faturamento das indústrias de máquinas e equipamentos variou 0,1% em setembro na comparação com o mesmo período do ano passado
E esse balanço ele foi divulgado pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Implementos, a ABIMAQ. Em relação ao mês anterior, houve um crescimento de 4,7%. A receita líquida total ficou em 29,7 bilhões de reais. De janeiro a setembro, o setor acumula queda de 4,4%. Para o ano, a ABIMAQ projeta um recuo de 2,5% no faturamento. E no caso do setor de máquinas, lá no início do ano, nós estávamos prevendo um crescimento de 3%. Nós tivemos o problema durante o ano com o aumento das taxas de juros, que subiram bastante na ponta, seja para capital de giro, como para investimentos. E isso prejudicou um pouco o resultado. Após 3 meses consecutivos de queda nas vendas do mercado interno, houve um crescimento de 2,3% em relação a setembro do ano passado. No acumulado do ano, no entanto, de janeiro a setembro, as vendas internas acumulam queda de 5,8%. Apesar de se manter negativo, houve uma melhora em relação à última divulgação, quando o percentual ficou em menos 6,9%. E agora vamos falar de desperdício e perdas de alimento no planeta. Adotar soluções simples pode ajudar a quebrar o ciclo vicioso de perda de alimentos e mudanças climáticas. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, todos os anos, cerca de 14% de todos os alimentos que produzimos são perdidos entre o momento em que são colhidos e o momento em que chegam às lojas. Além disso, varejistas e consumidores acabam desperdiçando outros 17%. A perda e o desperdício de alimentos também são os principais contribuintes para a crise climática, representando até 100% das emissões globais de gases de efeito estufa. Em alguns países, a cadeia de abastecimento alimentar já está a caminho de ultrapassar a agricultura e o uso da terra como os principais contribuintes para essas emissões, aumentando a instabilidade climática e eventos climáticos extremos, como secas e tempestades. A FAO implementou vários projetos destinados a reduzir a perda de alimentos e aumentar a eficiência dos sistemas agroalimentares. Alguns dos projetos com resultados promissores estão deflacionados e relacionados à produção de frutas e hortaliças na região do sul da Ásia, onde uma das culturas mais importantes é a manga. E agora você vai ver que cresce substancialmente o número de empresas de bioinsumos agrícolas no Brasil. Cerca de 130 empresas de bioinsumos no Brasil movimentaram aproximadamente 1,7 bilhão na safra 2020-2021. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa da Kainetec Brasil, segundo o qual o aumento da oferta de insumos biológicos reforça a eficácia do controle de pragas e potencializa rentabilidade e ao crédito ao produtor. Recentemente, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, anunciou o registro de novos defensivos agrícolas. Destes, pelo menos 20 são de matriz biológica. Entre soluções químicas, semioquímicos e bioquímicos e agentes biológicos macrobiológicos e também microbiológicos, já existe no país mais de 530 produtos para controle de pragas e doenças. E agora vamos falar de água. Precisando de água na sua propriedade, a Europoços Artesianos tem a solução. A Europoços é uma empresa especializada em perfurações de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta serviços com qualidade e rapidez e faz perfurações em até 24 horas.
equipamentos de última geração e tecnologia, perfurações de poços com até 800 metros de profundidade. Atende todo o estado de Goiás. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 62 999 99620 8858. Ou então fale com meu amigo Junismar. Ele vai dar a melhor assessoria. Europoços Artesianos. Pode confiar. E agora vamos comentar sobre a redução de metano na atmosfera, através da substituição do combustível fóssil pelo combustível renovável. O cálculo feito pelo Centro Brasileiro de Infraestrutura, a pedido do jornal Valor Econômico, e demonstra que há possibilidade de substituição do fóssil pelo renovável no Brasil, o que reduziria a emissão no curto prazo do metano, o gás mais nocivo para a atmosfera. A mudança também ajudaria a melhorar o resultado da balança comercial do país. Com base em projeções de diferentes cenários de crescimento da economia, a CBE elaborou 3 cenários de evolução do consumo de diesel no Brasil até 2031. Em um quadro mais otimista, o avanço do PIB. A demanda por diesel superaria a capacidade de refino prevista e exigiria ainda importações. Só em 2031 o volume chegaria a 35 bilhões de litros, ou o equivalente a 45% do consumo esperado para o ano. Para substituir essa importação por completo, a indústria nacional de biometano teria que chegar a 2031 com uma capacidade de produção anual de 40 bilhões de litros, ou 112 milhões de metros cúbicos de biogás ao dia. E esse volume evitaria o gasto de 137 bilhões de dólares com importações no período de 2021 a 2031. E depois do intervalo nós vamos falar da situação complicada que vive a Argentina com a política imposta pelo atual governo. E você vai ver também que a Bolsa Brasileira está em alta, confiança subindo um dia após a eleição presidencial de 2022. Vai ver também a variação acumulada dos preços das commodities agrícolas até outubro deste ano. Nós voltamos já, é um minuto só. 14 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Você tem a doença ou conhece alguém? O Jornal do Meio-Dia desta terça vai falar de um mutirão para atender esses pacientes. Aumenta o número de denúncias de crimes sexuais contra crianças. E a polícia faz um alerta. Na maioria dos casos, os suspeitos têm relação direta com a família da vítima. Os padrastos são os mais citados nas denúncias. Alguém pediu a sua opinião? Pois a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás pediu e quer muito saber o que você pensa. Por isso, a Alego disponibiliza o Opine Cidadão, a plataforma digital onde você acompanha a votação dos projetos de lei que interessam a população na Assembleia Legislativa. Basta acessar, se cadastrar e dar a sua opinião sobre as propostas e projetos que estão sendo discutidos pelos deputados estaduais. Procure a proposta que você quer acompanhar e dê a sua opinião, a favor ou contra. Até hoje, o Opine Cidadão já recebeu mais de 3 milhões de acessos e esse número só vem crescendo. Isso é democracia, isso é transparência no acesso à informação. Opine Cidadão.
Sua opinião conta e muito. Assembleia Legislativa de Goiás. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they... Muito mais. No campo ou na cidade, precisou Safra. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Nesta quinta, 11h15 da noite tem A Praça é Nossa. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação 3928 4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar da situação complicada que vive a Argentina com a política imposta pelo atual governo. A falta de dólares nos cofres do Banco Central da República Argentina preocupa o setor agropecuário do país, que já aponta falta de produtos para controle de doenças e pragas na agricultura. De acordo com a Câmara e Sanidade Agropecuária e Fertilizantes, a escassez em algumas marcas, por exemplo, em fungicidas para o tratamento do trigo e cevada, também faltam. Faltam também alguns produtos registrados para culturas como arroz, onde estão agrupadas as empresas do setor agroquímico. Para a presidência da Federação de Distribuidores de Insumos Agropecuários, que reúne cerca de 300 operadores em todo o país, ele explicou que o que mais falta nos laboratórios são produtos de última geração. Já existe uma preocupação de distribuidores, de produtores, que não conseguem encontrar os insumos que costumavam usar e só pegam os genéricos, porque a última geração não está lá. Portanto, se a situação não for revertida, eles vão acabar usando os que existem, ou seja, os genéricos. E agora eu vou conversar com Luiz Antônio de Brito. O Luiz Antônio de Brito é o CEO da Cerrado Corretora. A Cerrado Corretora é uma das importantes empresas aqui da região Centro-Oeste, que presta um serviço de assessoria, tanto em bolsa quanto em comercialização de grãos aqui na nossa região. E nós vamos bater um papo aí muito interessante hoje, nós vamos falar de bolsa, vamos falar de estoque na China, enfim, vamos dar uma pincelada geral pelo mundo. Luiz Antônio de Brito, mais uma vez, bom dia, muito obrigado pela sua presença, está tudo bem? Tudo bem, Toninho, é um prazer estar aqui, um abraço aí a todos os amigos aí do programa Agronegócio. Luiz, bolsa em alta, confiança subindo, um dia após a eleição presidencial. Mas qual é a perspectiva daqui para frente? Olha, Antônio, nós tivemos aí alguns sinais após a eleição que já vinham sendo apontados pelo mercado e se consolidaram em consequência aí do final das eleições, né? A gente tem um acompanhamento da Bolsa, no dia da eleição especificamente, nós tivemos aí em 92 empresas, Antônio, 62 empresas tiveram alta no dia 31, né? No dia 1º, né? 1º/11, um dia após a eleição. E na semana, 83 empresas já estavam tendo alta em um todo de 92, né? E no mês, 62 empresas em perspectiva de alta. E no ano, a Bolsa, em relação a um volume de 92 empresas, nós tivemos 54 empresas no ano, aí, conforme informações da B3,
durante o ano as posições positivas, né? A eleição, ela já vinha sendo acompanhada por todo o mercado e algumas coisas já haviam sido precificadas. Esse primeiro dia aí após a eleição, dia 1º, ele aponta para esse aumento das ações de algumas empresas e a queda especificamente do dólar, mas alguns fatores se somaram aí, se as incertezas voltaram nos dias posteriores. Uma das consequências disso foi a demora do presidente Jair Bolsonaro em reconhecer o final das eleições, as manifestações de alguns grupos fechando algumas estradas e causando algum certo tumulto em várias partes do país. E o que foi mais interessante, que ainda falta precificar, é o aumento específico da taxa de juros americana, que o Banco Central americano subiu as taxas de juros em 0,75, o que vai trazer a taxa de juros americana ainda para entre 3,75% a 4% ao ano, que seria a Selic americana deles lá, né? E isso em receio da própria inflação americana, que insiste em se manter alta lá nos mercados americanos, mercados europeus, e fez com que essas coisas ainda vão se ajustar, mas com o processo de transição iniciando já em Brasília, com um novo governo, o mercado aponta que alguns sinais são positivos, Antônio. Quanto à questão ambiental, nós temos aí um procedimento que talvez a própria Noruega e a Alemanha já sinalizou para que vai voltar especificamente ao Fundo da Amazônia, né? As questões de aquele dinheiro que estava suspenso desde 2018 deve voltar para alguns recursos para a preservação da Amazônia. E tudo em relação ao agro, ao commodities, aos negócios, está relacionado ao meio ambiente e à sustentabilidade hoje. Então, a gente está bastante otimista que alguns, não fosse o risco de uma guerra também que se avizinha das Coreias do Sul e Coreia do Norte, que faltava só isso para poder a gente se preocupar. E que não está longe, né? Não está longe, né? Então, está por um tirinho, né? Tá, exatamente. E a gente fica preocupado porque a gente está sempre tentando acabar com o conflito Rússia e Ucrânia, mais um conflito não é muito bom para a economia global, principalmente para a economia brasileira. Você tocou num ponto que eu acho fundamental. Nós temos 3 agravantes agora daqui para frente, que a qualquer minuto pode explodir. O primeiro já explodiu, que é Rússia e Ucrânia. O segundo é Coreia do Norte e Coreia do Sul. E o terceiro é China e Taiwan. Exatamente, que também está aí num processo ainda de cisão, né? Está bem assim, digamos que esteja por um fio, né, Luiz? Exatamente. Eu acho que se isso acontecer, pode ter certeza absoluta que o mundo todo, aí não vai ter Brasil, não vai ter Argentina, vai todo mundo entrar, com todo respeito, vai todo mundo entrar para o saco, não vai? E alguém vai amarrar a boca. É um momento grave que o mundo atravessa, com alguns conflitos aí que estão explodindo. São conflitos sérios, hein? Conflitos todos nucleares, né? São conflitos nucleares aí que não tem como errar. Então, nós ficamos bastante preocupados e vamos ver uma coisa de cada vez, e a preocupação maior continua sendo a Rússia e a Ucrânia, porque ali pode sair alguma coisa, alguma negociação. E esperar que as ameaças das Coreias aí se acomodem, né? E os Estados Unidos deixem um pouquinho quieto Taiwan, para que a China também não fique um pouquinho melindrada com esses assuntos aí. Falando aqui uma brincadeira, o próprio presidente da Coreia do Norte disse o seguinte: eleição é boa quando tem só um candidato, como é o caso lá da Coreia, né? Lá é outro processo. Lá só tem um candidato e lá não tem discussão. É verdade. Luiz, variação acumulada dos preços das commodities agrícolas até outubro. Pois é, Antônio, nós observamos aí a variação acumulada das commodities aí. A gente observou que quando você observa a soja, milho, soja, bezerro e boi gordo, você observa que somente a soja está acima da linha verde ali com
quase 6,8% de alta no período. Né? O resto está tudo... O resto, quando eu falo para você do bezerro, o bezerro está com queda de 18% no período, o boi com 13% e o milho com 18%. Nós estamos observando uma interpretação que está tudo maravilhoso no campo, que os ganhos são extraordinários, o pessoal não está fazendo os custos operacionais reais e acha que os preços estão subindo e as coisas estão acontecendo maravilhosamente, mas isso aí mostra uma perda de capital muito grande esse ano. Um ano de inflação, um ano de desgaste, e a gente observa que muito pouco quando você observa um ganho de 6,8% na soja de janeiro para cá. Então a expectativa seria que esses números estivessem um pouco melhor. Fico preocupado com a cadeia produtiva do boi gordo, né? Porque é um momento que os custos ainda continuam extremamente apertados e o pessoal do bezerro, do boi que está relacionado, o milho, a gente observa que não está remunerando assim como seria interessante para essa cadeia, né? Especificamente aquele que não consegue exportar o seu produto e está no mercado interno e sofre mais ainda. Dando assim uma explicação bem a grosso modo disso que o Luiz falou, o pessoal que mexe com boi, que produz carne bovina, o pessoal que mexe com o setor de leite, o pessoal do frango, o pessoal do suíno, só para você entender é o seguinte, todas essas 4 categorias que eu falei, boi para produção de carne, vaca para produção de leite, aves e suínos, o alimento básico é o milho. É aquilo que vai dar o acabamento final no animal. É milho e soja. Então, são produtos básicos. Aí você fala assim, mas a vaca e o boi comem capim. Come, mas precisa também, numa determinada fase, precisa do milho e da soja. E esses produtos, por incrível que pareça, estão lá em cima. E estando lá em cima, para produzir 1 quilo de carne, é um preço absurdo. Então, o prejuízo está comendo o pessoal do boi, do leite e já começa a comer do frango e do suíno também. Exatamente. É complicada uma situação. E a China, Luiz? Soja? Bem, a China, nós observamos que a China, num determinado período de tempo, quando nós observamos a China especificamente, Antônio, eu falo do estoque final de soja da China de 2013 a 2023, a gente observa que a China, ela vai justamente naquilo que nós falamos, ela vai aumentando os seus estoques de soja, né? Nós estamos aí com os estoques de soja fechando esse ano a mais de 30 milhões de toneladas, tivemos um recorde da China em 2021 com 31 milhões de toneladas. E a gente observa, Antônio, o que a gente sempre fala aqui, que é a preocupação de você fazer com que o agronegócio tenha uma responsabilidade muito grande com a segurança alimentar. E é justamente o que a China está fazendo. Ela está retomando os seus estoques, de milho, de soja, coisas que nós sempre falamos no programa do Brasil, com praticamente zero de estoque, né? Nós estamos com zero de estoque de vários produtos e mostra que a China vai nessa mão, porque você não pode apostar sempre em safras cheias e situações que sempre positivas, né? Bom, então, resumindo o que o Luiz falou, a China trabalha igual formiga. Uma determinada época do ano, ela vai lá, arranca as folhas das plantinhas, leva para dentro da casa dela e guarda. É o que a China está fazendo. Porque a China sabe que a qualquer minuto pode haver uma intempérie no planeta e a coisa complicar. E se complicar, aí ela tem um estoque que pode garantir pelo menos 30, 60 dias à China. Luiz, vamos torcer para que as coisas deem muito certo. Acredito, tenho bastante confiança nisso. Um grande abraço a você, muito obrigado, Luiz, e até a próxima. Até a próxima, um bom dia para todos. Bom, e o programa Agronegócio de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.